Dia 25 de julho do ano de 2021, 17º domingo do tempo comum. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece neste domingo, Dia do Senhor. Meditaremos o Evangelista João no seu capítulo 6, versículos 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é obrigação nossa, é partir o nosso pão e o nosso peixe. Evangelho da encarnação, da palavra que se faz carne, de Deus que se fez gente. É assim que pode ser chamado o Evangelho segundo João. Ele é o que mais aprofunda a transparência divina das realidades humanas. Cada uma dessas realidades tocadas por Jesus se transforma em sinal. São sinais da sua glória, como o foi a água transformada em vinho em Caná, como foi ainda a água pedida e oferecida à samaritana, junto ao poço de Jericó, ao poço de Jacó. Como foi o paralítico curado à beira da piscina de Betesda, ou o cego de nascença na fonte de Siloé. Ou como os 5 pães multiplicados para a multidão nas colinas da Galileia. São sinais que tantos viram, tantos presenciaram, mas não entenderam. E não entenderam porque não creram, não abriram o coração à fé. Começando hoje o capítulo 6, João aborda um fato notório da vida pública de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, narrado também pelos outros evangelistas. Diferentemente de Marcos e Mateus, João não apenas narra o episódio, mas reflete longamente sobre o seu significado, exatamente a sua transparência. No Evangelho de João, na narrativa da última ceia de Jesus em Jerusalém, não há menção à partilha eucarística do pão. A grande ação de Jesus nesta ceia
é a de lavar os pés dos discípulos, como exemplo de serviço. Ele apresenta a Eucaristia nesse episódio da partilha do pão. A mesa da refeição tem lugar na montanha, onde Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. É o seu novo mandamento, mandamento da partilha, mandamento do amor. A figura destaque é um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus dá graças pela partilha, e ela acontece a partir dos mais humildes. Dentre muitos aspectos que poderia salientar, está a prática da caridade da partilha. Jesus nos ensina que a vida é partilha, é um dom que deve ser fomentado. Aliás, costuma dizer-se que o pouco partilhado chega para todos. Assim aconteceu com o milagre da multiplicação. Todos comeram e ficaram saciados. Sem medo de errar, ouso afirmar que o milagre só aconteceu porque Jesus tinha em mente o espírito de não despedir o povo com fome, mas sim o de com eles e para eles repartir o pão. Assim você, meu irmão, você, minha irmã, se não aprender a partilhar com os sem pão, com os sem roupa, sem teto, não terá a verdadeira alegria de viver no seu dia a dia e nada conseguirá para a verdadeira sociedade, para a verdadeira satisfação. Não poderá encontrar felicidade porque você não está praticando bem ao outro, não está conseguindo enxergar o sorriso que sai do rosto do outro a partir da sua caridade. Aliás, o próprio Jesus diz: há mais alegria em dar do que receber. Sem excluir a ação do milagre, da multiplicação, vejo que a caridade foi um fator primordial na multiplicação dos pães. Jesus mandou que se formassem grupos e se sentassem porque sabia de algo básico do ser humano. A maioria das pessoas não conseguem comer vendo outra pessoa passando fome na sua frente. Imagine você dentro desse grupo, com comida na sua bolsa. A maioria das pessoas com fome. Você comeria sozinho, sozinha? Ou dividiria uma parte da sua comida com as pessoas mais próximas? Se dividiria, você está de parabéns. Se não, é hora de rever seus conceitos. Deus deu a você o que tem para partilhar com seus irmãos e irmãs. Decida-se. A vida é partilha e doação, é geração, é graça. Se você recebeu a graça de ter um pouco mais, tenha certeza. Deus espera que você também partilhe com aqueles que têm muito menos. A multiplicação dos pães não é questão de conversa fiada, não é blá 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 como a gente fala. É na realidade uma questão de fé. Veja que no Evangelho, embora não apareça, podemos imaginar a reação dos discípulos quando Jesus mandou que trouxessem os 5 pães e os 2 peixes até ele, na intenção de alimentar aquela multidão de 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Para quem não entende o que é fé, poderia duvidar e dizer: será que isso vai dar certo? Poderia questionar. Mas Jesus, como em todos os outros milagres, Jesus fez a parte dele e deixou que cada pessoa na multidão também fizesse a sua. Essa é a sua vez. Quando todos ao seu redor dizem que aquilo em que você acredita não existe, é preciso que você não desfaleça. Vá e aguente firme. Acredite que com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Se a fé de Jesus fosse fraca, ele nem teria tentado repartir os pães e os peixes. Somos, você e eu, convidados a viver a Eucaristia como partilha concreta da vida, na certeza de que com Cristo, em Cristo e para Cristo, nada é impossível. Por hoje, que saibamos repartir o nosso pão e o nosso peixe com quem está do nosso lado, passando fome,
quer física ou quer espiritual. Nós podemos ser o consolo e talvez até a solução na vida de tantas pessoas. Sejamos caridosos, imitemos Jesus na partilha do pão e não esqueçamos, em nossas casas, vamos sempre abençoar os nossos alimentos e agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.